E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo a mais um Devô Diário, né? E aí, como tá sendo esses dias aí com um relacionamento com o Senhor? Nós queremos que você tenha esse relacionamento com Deus. Acreditamos que quanto mais intimidade você tiver com Deus, quanto mais comunhão você tiver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mais próximo da consciência desse novo homem, né, dessa nova vida em Cristo Jesus, vem à tona nas nossas vidas, né? Então, queremos deixar para trás o velho homem e queremos viver a nova vida em Cristo Jesus. E somente buscando um relacionamento com o Senhor todos os dias, nós temos essa consciência, nós começamos a ter essa consciência do que é uma vida nova em Cristo Jesus. E isso nos leva à posição original, a posição de relacionamento com Deus. Antes, Adão tinha um relacionamento com o Senhor. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia ter um encontro com Adão. E hoje nós temos a possibilidade de ter um encontro com o Senhor em qualquer hora do nosso dia. E é isso, nós queremos que você tenha essa comunhão com o Senhor. Tamo junto? Então, bora lá? João, aqui já tá João 19, já tá posto aqui. Antes de começar, eu gostaria de orar com vocês, né? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, nós oramos para que seja o seu Espírito a ministrar em nosso coração. E todas essas palavras, Senhor, que nós vamos ler, todos esses versículos, sejam semente que o Senhor vai colocar em nosso coração, que o Senhor venha falar conosco, através de tudo que nós vamos fazer agora, que seja o Senhor a ministrar, Pai. O seu Filho morreu por nós. Aqui vamos ler a crucificação, vamos ver a angústia, vamos ver o sofrimento. E o seu Filho passou tudo isso como homem, e ele não precisava disso, mas ele se fez carne, ele sofreu tudo por amor ao Senhor, por amor à sua vontade. Ele fez aquilo que o Senhor pediu para fazer, por isso que ele foi enviado. E queremos, Senhor Pai, ser igual a ele, Pai, obedientes. Queremos ser, Senhor, igual a Jesus, com o caráter de Cristo. Queremos, Pai, ter o DNA dele. Que o Senhor venha em nome de Jesus a cada versículo, Pai, fazer que nós venhamos ter esse DNA, que nós venhamos ser igual a Cristo. Isso vai ser impossível, porque nós somos da natureza pecaminosa, e o que se temos alguma coisa boa dentro de nós é o Senhor. É porque o Senhor quis que nós tivéssemos esse Espírito Santo de Deus dentro de nós. A única coisa boa que tem é a sua presença, Pai. Senhor Pai, que o Senhor venha fluir em nossas vidas e em nossos corações. Que seja o Senhor a ministrar hoje, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala conosco. Queremos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, capítulo 19, no versículo 1 ao 3. Tá bom? Eu vou ler o 1 e o 3 e já vou falar, tá? Cada versículo eu vou falando com você. Se você tiver uma caneta, um papel, livros, né? Tem em mãos aí e vai escrevendo. Eu creio que Deus vai falar com você. Bora lá? Então, vou ler. Primeiro versículo. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus, e batiam-lhe no rosto. Pilatos aqui, a ordem era que Jesus fosse crucificado. Mas Pilatos, por que Pilatos açoitou Jesus? Ele acabou com Jesus. Era só para crucificar Jesus, mas Pilatos teve a ideia de açoitar Jesus, os soldados zombaram dele, colocaram uma coroa de espinho, colocaram uma capa, né, de púrpura nele, representando ali uma capa de rei, uma coroa de rei, e bateram muito em Jesus, e ainda bateram na cara de Jesus. Então Jesus foi zombaram de Jesus, bateram em Jesus, como que fala a palavra? Bofetiza.
Espancaram, vamos pôr, espancaram Jesus. Tudo isso porque Pilatos pensava assim, cara, se eu acabar com ele, deixar ele bem, bem maltratado mesmo, eu vou poupar a vida dele. Os judeus vão mudar de ideia, né? Eles não vão querer a morte, porque vão ver ele todo espancado, todo maltratado. Então, Pilatos pensou, cara, eu vou salvar a vida dele. Mas não foi isso que aconteceu. No versículo 4, olha só. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou o trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhes Pilato: Eis o homem. Então Pilatos novamente tenta mudar a ideia dos fariseus. Viram aí Jesus? Olha como que ele está. Então não precisa matar, porque eu não vejo acusação. Mas ó, já fiz aí algo que vocês vão gostar. Ele tá só o pó. Olha como que ele tá maltratado. Eu açoitaram Jesus, deram aí 39 chibatadas, né? E historiadores mostram que o chicote deles tinham 10 fios e tinha coisas pregadas no chicote, né? Pedaços de caco de vidro, de ferro. Então imagina aquelas chicotadas nas costas de Jesus com 10 fios e cada fio tinha alguma coisa presa nela. E aquilo lá batendo na carne de Jesus. E ainda socando Jesus. Os caras bateram na carne dele, na cara dele, no rosto dele. Imagine chute no estômago. Imagine um monte de coisa que eles fizeram com Jesus. Acabaram com Jesus. Enfim. E aí fizeram isso com Jesus. E Pilatos mostrou isso para o povo. No versículo 6... E ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucificam-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Pilatos não via ali uma base concreta para crucificar Jesus, né? E aí os fariseus disseram, os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Eles queriam, com base da blasfêmia, eles queriam matar Jesus, né? Porque ele estava falando que era filho de Deus. Era para os judeus isso era blasfêmia. E aí Pilatos, no 8 e 9, ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe respondeu, não lhe deu resposta. Jesus ali ficou calado, enquanto o Pilatos queria saber de onde ele veio, porque ele ouviu, ele é filho do homem, filho de Deus. Imagine, eles não criam, né, em Deus, da mesma forma que os judeus, que eu e você crê em Deus, né? Mas Pilatos sabia quem era esse Deus, ele conhecia o Deus, assim, imagine matar o filho de Deus. Aí ele ficou amedrontado, ele teve um temor ali. E olha o que Jesus disse, o que Pilatos disse, né? Você me nega falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que tem autoridade para libertar e crucificá-lo? E olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Quem entregou Jesus nas mãos de Pilatos? Caifás. Judas ali foi só um instrumento. Judas só foi um instrumento só. O pecado maior foi de Caifás. Porém, né, não tem pecado maior
nem menor, né? O pecado é pecado e te leva para o inferno, e te leva para a morte. Então ambos estavam condenados ali, mas o pecado maior era de Caifás. E Jesus fala assim para Pilatos, né? Para Pôncio Pilatos, que essa autoridade que ele tinha foi dado por Deus. Então, o que está acontecendo nas nossas vidas hoje de problema, de situações, né? Talvez você tenha alguém como inimigo aí contra você, contra a sua vida. Se está vindo alguma coisa, está vindo algum problema, alguma situação difícil, alguém tem se levantado, cara, clame a Deus, busca o Senhor, confie nele, né? Feliz é aquele que confia em Deus, que acredita no Senhor, né? Você aí que está passando por essa dificuldade, acredite em Deus, né? Busque Ele. Eu creio que em nome de Jesus Ele está fazendo algo, né? Ele está fazendo algo. Então creia no Senhor somente, né? Tudo é permissão de Deus. Tudo coopera para o bem. Mas acredite, tudo coopera para o bem naqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, acredite no Senhor, tá? Algo está acontecendo na sua vida, é a vontade de Deus, e Deus quer fazer algo muito maior através disso que está acontecendo com você. Amém? Glória a Deus. A gente sempre se emociona, né? Quando passamos por essa passagem, né? Imagine Jesus ali, todo açoitado, esbofeteado, não consegui falar, maltratado, né, com aquela coroa de espinho na testa, e ele ainda, né, a última vez que ele fala a Pilatos, né, ele fala isso: a autoridade que foi dada a você foi Deus que deu, foi o meu Pai que deu para você, né? Então eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida através desse problema, dessa situação, desse obstáculo. Grande será o testemunho da sua vitória. Versículo 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe a César. Quem se diz rei opõe a César. Olha só o povo meio que ameaçando Pilatos. Se você não matar esse cara, o bicho vai pegar. Porque o que estava envolvendo agora? Estava envolvendo o status de Pilatos. Ele era governante. Então ali agora estava partindo por um lado mais sério, né? A política. Antes era um povo, Jesus, é uma briga entre eles. Então Pilatos estava tentando resolver aquilo da melhor forma possível, sem matar ninguém. E agora eles colocaram o quê? A posição de Pilatos em jogo, em xeque. Se você não matar ele, se você não nos obedecer, vamos te denunciar. E você pode perder essa posição. Agora Pilatos se encontra na parede. E o que Pilatos faz? Pilatos agiu com razão? Agiu com bondade? Não. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gabatá. No versículo 14. Era dia de preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam o chefe dos sacerdotes. No versículo 16, finalmente Pilatos o entregou a eles para serem crucificados. Eu vou ler o 17 logo após, porque muda, né? O título agora vem no 17 a crucificação de Jesus. Pilatos se rendeu. Pilatos foi e deu a ordem para crucificar Jesus. Lembrando que Pilatos não via acusação nenhuma
não via fatos concretos para crucificar, para matar Jesus. Porém, por causa de uma ameaça e por causa da posição que ele tinha, para não perder essa posição e não ter atrito com César, né? Ele abriu mão da justiça e cometeu a injustiça, né, de crucificar Jesus. Entenda que talvez algo que esteja acontecendo com você, você fala que é uma injustiça o que está acontecendo com você, a situação deveria ser outra, que as pessoas não deveriam agir, que você está se sentindo injustiçado. Entenda que tudo é a vontade de Deus para a nossa vida. Não importa o que esteja passando. Eu vi o John Piper pregando e ele fala sobre o Evangelho. Deus é o Evangelho, né? E a vontade de Deus para nossas vidas. E muitas vezes a vontade de Deus para nossas vidas vem um sofrimento para nós. Ele deu um exemplo de você estar trabalhando e você vê uma injustiça ali e a verdade tem que ser dita. E muitas vezes nós omitimos a verdade com medo de perder o emprego. E a vontade de Deus é que você fale a verdade, mesmo que isso possa acarretar um desemprego para você, consequências gravíssimas para você. Mas você está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus nos traz dor. A vontade de Deus, às vezes, nos traz um sofrimento. E essa vontade de Deus, muitas vezes, para o homem vai causar uma injustiça para nós. Mas para Deus é justiça. O que você prefere? Fazer a vontade dos homens ou fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus, às vezes, dói. E Deus está falando, aguenta, filho. Aguenta, filho. A verdade vai aparecer, a justiça vai ser feita na sua vida, mas nesse momento agora é hora de clamar ao Senhor, de acreditar e crer no Senhor. Creia somente, né? Jesus falou há uns capítulos atrás que a alegria iria aparecer, mas antes da alegria haveria uma dor, haveria um sofrimento, haveria choro. Mas é que nem o parto de uma mulher. A alegria vem depois do parto. A alegria está chegando. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E eu creio em nome de Jesus que, como eu já disse essa dor, essa angústia, esse obstáculo, esse sofrimento que você está passando, vai ser para testemunhar a grande vitória que você vai estar passando lá na frente. Amém? Bora no versículo 17. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. No 17, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico se chama Gogotá. No 18, ali começa, né? Jesus carregando a cruz. E ali o crucificaram, e ele e dois outros, um de cada lado de Jesus. Um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Aqui ele já meio que encurta, né? Os outros evangélicos, né? Mateus, Marcos, Lucas, alguns deles citam, né, detalhadamente, né, que o povo ali estava falando, você não é rei, você não é filho de Deus, manda que os anjos venham te salvar, manda que as pessoas sejam mortas, né, manda anjos para te tirar dessa situação, porque na mente do povo, na mente do mundo, você está servindo a Deus, tem que estar com a situação beleza, tem que estar tudo ok com você. Se você está servindo a Deus, por que esse sofrimento? Se você está indo buscar a igreja, por que o seu marido ainda não está convertido? Por que seu filho não saiu das drogas? Por que a vida não é perfeita para você? Porque a via dolorosa de Deus, nós temos que passar por isso. Nós temos que acreditar no Senhor.
estamos no mundo, vivemos no mundo, porém dentro de nós habita o Espírito Santo, habita um pedacinho do paraíso. Então, não precisa estar num ambiente de paz para ter paz. A paz reina em você. Não é um ambiente, não é o lugar. Não é o lugar que te faz. É o Espírito Santo que está em você, que habita em você, que dá paz para você. Então, eu não preciso estar num lugar para ser valorizado. Eu já sou valorizado porque um homem morreu por mim, que foi Jesus. Então, a maior valorização que eu preciso ter já foi dada na cruz por Jesus. Eu já sou valorizado. Eu não preciso estar num ambiente com pessoas me aplaudindo e sendo valorizado. Eu já fui valorizado, você já foi valorizado. Jesus morreu, a maior prova de amor foi lá, dado na cruz, por um filho de Deus que morreu injustamente, sem pecado algum. Ele morreu porque ele fez a vontade do Pai, ele morreu porque ele pregou a verdade, ele morreu porque curou enfermos, ele morreu porque expulsou demônios, salvou vidas. Ele morreu por amor a nós. Então, essa é a maior prova de amor. Valor maior que isso, cara, nunca mais, não existe. Então, você que está se sentindo agora injustiçado, você que está se sentindo desvalorizado aonde você se encontra, e Jesus morreu, Jesus passou por tudo isso, por amor a mim, por amor a você. Maior prova de amor, maior valor que foi dado para nós foi de Jesus. Então se sinta valorizado agora porque um homem morreu por você, porque esse homem ama você e que você venha agora sentir ele aí, onde você está agora, que você venha receber esse amor de Cristo agora, essa paz de Deus, que Deus venha te tirar dessa depressão, que Deus venha te tirar dessa ansiedade, desse quarto, que Ele venha dar para você a grande motivação para você levantar agora e seguir em frente. Seguir em frente com o seu casamento, seguir em frente com a sua vida, seguir em frente no seu trabalho, que você venha receber essa paz agora dentro da sua casa. Foi por isso que Ele morreu por nós. Você é valorizado, sim. Você já foi valorizado, já. Cristo morreu por causa de você. No próximo versículo 20. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Então Jesus estava sendo crucificado do lado de dois ladrões, para testificar, o povo falar, esse daí é pecador, esse daí merece estar aí. Tem uma passagem que do Evangelho, né, dos livros de Evangelho de Mateus, mostra que um dos presos ali, que estava sendo morto com Jesus, estava sendo crucificado com Jesus, zombou de Jesus. Falou, então, Jesus, manda os anjos para salvar e para me salvar também. E um dos ladrões que estava do lado de Jesus falou, fica quieto, cala a boca. Nós dois merecemos a crucificação. Nós dois merecemos o pecado. Merecemos isso. Merecemos passar por tudo isso, mas ele não. Ele não merece. E sabe que o preso que falou isso, disse para Jesus, Jesus, se for da sua vontade, que eu esteja com o Senhor. Por alguns instantes, aquele preso entendeu o que é o Evangelho. Nós não merecemos a graça. Nós não merecemos a salvação. Quando reconhecemos que eu e você não merecemos a presença do Senhor e pedimos em oração para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que nós viemos estar com Ele, nós entendemos o Evangelho, que nós não merecemos, mas mesmo assim pedimos para que o Senhor
tenha misericórdia e nos leve com ele para o céu. Aquele homem ali entendeu o evangelho. O evangelho nós não merecemos, nós não somos dignos, mas o amor incondicional de Deus e o amor de Jesus nos faz cordeiro, nos faz filho do Senhor. Sem merecimento, nós conseguimos conquistar a graça. A vida de devoção, a vida de intimidade, de relacionamento com Deus, quando nós começamos a buscar a presença do Senhor, em ter comunhão todos os dias com Deus, não é para que nós venhamos ter garantia da salvação, não é isso. Nós já somos salvos. Isso tudo aqui que nós estamos fazendo é para levar a nossa consciência a entender a nossa posição agora. A minha posição, a sua posição, é a posição de nova criatura, de uma nova pessoa. Nós deixamos as velhas atitudes para trás, o velho homem para trás, e vivemos hoje a nova pessoa. Então, quando nós buscamos relacionamento com Deus, é para que essa nova vida em Cristo Jesus tenha consciência da vontade de Deus para nós. Então, buscamos ser igual a Cristo, buscamos ter o DNA de Cristo. Por isso que nós vamos buscar a Deus, ter relacionamento com o Senhor, para ser igual a Cristo, para ter o DNA de Cristo. Para que essa nova consciência, dessa nova pessoa, desse novo homem, venha expandir dentro de nós. Para que a nossa cosmovisão, né, que é a visão do mundo, venha a ser a visão de Jesus. Que nós venhamos ter esse entendimento. Que você já é salvo, mas precisamos caminhar conforme a vontade de Jesus. E somente tendo a vida de devoção, de intimidade com Deus, conseguimos entender que a vontade de Deus é a vontade de Jesus e a vontade de Jesus tem que reinar em nós. Que o nosso governo dentro de nós seja governado por Jesus. Deixe Jesus governar a sua vida. Deixe que Deus governe dentro de você. Que nós viemos sair daqui cheio da presença do Senhor, cheio da vontade de Deus. No versículo 21, o chefe dos sacerdotes, olha o chefe dos sacerdotes dos judeus, protestaram junto a Pilatos. Não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. E Pilatos disse, o que eu escrevi, escrevi. Mesmo com a zombaria, mesmo zombando de Jesus, porque ele quis zombar, né, dos judeus, ele quis zombar de Jesus, a plenitude de Deus, a soberania de Deus, eles viam Jesus como rei dos judeus, e era exatamente isso. No mundo espiritual, Jesus é rei dos judeus, Jesus é rei de Israel, Jesus é rei do mundo, né? Mesmo zombando, a soberania de Deus fazia que ele fosse rei dos judeus. No 23, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram a roupa dele e as dividiram em 4 partes, para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. A túnica do Senhor era muito valiosa. No versículo 23, né? Eu vou falar aqui, olha só, no versículo 23. Cadê? Versículo 23 aqui. Vou pôr aqui, desse lado. Eu coloquei aqui alguns detalhes da minha água. Ó, introdução aqui no versículo 23. Salmos 22, do 17 ao 21, né? Os Salmos, feito por Davi, já falava que teve um sorteio da roupa de Deus. Olha só a palavra sendo cumprida aqui, ó. Eles fizeram sorte, ó. Não a rasguem, no 24. Não a rasgaremos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio
quem ficará com ela? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as suas roupas entre si e tiraram sorte delas pelas minhas vestes. Isso aconteceu em Salmos 22, versículo 17 e 21. Se você ler lá e lá atrás, você vai ler a palavra de Deus em Salmos 22, versículo 17 e 21, que exatamente o que foi escrito lá aconteceu aqui no versículo 24 de João 19. A palavra de Deus se cumprira. Foi o que os soldados fizeram. No versículo 25, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. No versículo 26, quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o seu discípulo a quem ele amava, João estava ali com Jesus, né, na crucificação. No 27, e ao discípulo. Aí, quando Jesus viu sua mãe ali perto, o discípulo amado e que amada, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E no 27, e ao discípulo disse: aí está a sua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus olhou, viu a sua mãe e ali viu o discípulo amado. No caso, João, falou para sua mãe: ó, mãe, aí está o seu filho. Falou para o discípulo amado: aí está a sua mãe. Jesus deu a responsabilidade de cuidar da sua mãe para o discípulo amado. Então, João agora tinha a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus. Você sabia disso? Você sabia que Jesus entregou a responsabilidade para João? Então, isso dá a entender que Jesus não tinha pai. Então, quem cuidava da família era Jesus. E agora, a viúva, né, que era Maria, a mãe de Jesus, estava nas mãos de João. João agora estava responsável pela mãe de Jesus. Então, é legal você entender e estudar a Bíblia, né, para saber, Jesus não tinha pai. O José já havia falecido, então a mãe de Jesus era viúva. Então, Jesus estava cuidando da mãe dele. E como Jesus ia morrer, ali estava João agora responsável pela mãe. É legal, né, a gente estudar a Bíblia e entender um pouquinho sobre isso, né? Aí, no versículo 28, agora, com o título A Morte de Jesus, né? Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. No 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocando a esponja na ponta de uma caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. O vinagre ali era um vinho, eu escrevi aqui, um vinho, tipo um vinho barato, que era dado para o povo, né, comum. A esponja, né, era algo que eles conseguiam dar para os que eram crucificados. Então eles pegavam a esponja, molhavam nesse vinho, né, que era um vinho barato, nesse vinagre, que era um vinho barato, e estenderam até Jesus, né? Colocaram na ponta de uma lança e colocaram na boca de Jesus. Essa era a forma que eles davam de beber para aqueles que eram crucificados, entendeu? Então, essa era a forma de dar de beber para eles. E o vinho, o vinagre, não era, creio que não era, estudos mostram que não era esse vinagre que nós conhecemos hoje, era um vinho barato, que era dado para eles. Então, aí no versículo 30, diz aí: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Tudo foi de acordo com a vontade de Deus, né? Porque você vai entender que naquele tempo, naqueles dias, né, sexta-feira, eles estavam se preparando para uma festa. Então, eles não poderiam esperar
aquela galera toda morrer. Jesus e os 2 presos morrer. Né? Por isso que eles foram lá e quebraram o joelho daqueles 2. E Jesus, como já estava muito debilitado, porque uma coisa é você ser crucificado, outra coisa é você ser açoitado, ser maltratado, espancado, depois ser crucificado. Jesus levou a cruz sozinho, então Jesus perdeu muito sangue, estava super debilitado. A morte dele foi a mais cruel de todos, e aqueles homens lá só estavam lá crucificados, né? Então demoraram para morrer, por isso que quebraram o joelho deles, né, dos outros 2, menos de Jesus, porque Jesus já havia morrido. Aqui no versículo 30 já mostra que Jesus morreu. E aí no versículo 31, era dia da preparação, o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Ninguém podia trabalhar. Então Jesus tinha que morrer ali. Na viração do dia, ao pôr do sol, era considerado o quê? Já domingo, já sábado. Então, na viração, lá por volta de umas 6 horas da tarde, na sexta-feira, já era considerado sábado. Por isso que ele fala que o sábado já estava chegando. Já estava chegando. Jesus morreu por volta das 9 horas. João fala que ele morreu por volta das 9, ou meio-dia. Né? Então, alguns evangelhos falam que, alguns estudiosos falam que nos evangelhos, uns fizeram o horário judaico e outros eram o horário romano. Então, há esse tipo de divergência aí em relação aos horários. Continuando aqui. Como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e tiraram os corpos. Então, sábado, eles iam passar o dia inteiro lá. E aí, à noite, eles iam morrer. Então, para não prejudicar, né, a preparação da Páscoa, da festa e tudo mais, sábado é sábado sagrado, não podiam trabalhar. Então, eles pediram para fazer isso aí. No versículo 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que foram crucificados com Jesus, e em seguida as do outro. E aí no 33 e 34. Mas quando chegaram a Jesus, constando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e saiu sangue e água. Aquele que ouviu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Por que o testemunho? Porque a palavra também falava que nenhum dos ossos de Jesus, né, nenhum dos ossos do Messias seria quebrado. Isso consta, por isso que João, né, João estava lá, o discípulo amado, lembra? Estava com a mãe de Jesus e ele deu a responsabilidade para o discípulo amado cuidar de Jesus, cuidar da mãe de Jesus. Então, esse mesmo discípulo, que é João, viu e deu testemunho dele. Essas coisas aconteceram no 36. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. No 37. E como diz a escritura no outro lugar, olharam para aquele que transpassaram, Jesus. Então ali foi dado esse testemunho, né? Não quebraram os ossos de Jesus, quebraram dos outros, mas Jesus já tinha entregado o Espírito. É muito edificante quando entendemos, né, a palavra de Deus, o porquê tudo isso aconteceu, né, e se cumprisse as escrituras do Senhor. Alguns, nos evangelhos, se você começar a ler Mateus e comparar o final, você vai ver que Jesus, ele olha para Deus e clama, né, Deus, por que me abandonaste? Deus que poderia fazer algo para salvar ele ali. Porém, ele, em outro evangelho, né, ele fala, Pai, está consumado, eu entrego o meu espírito, né, que seja feita a sua vontade. Ele fala Deus de um lado, que poderia
fazer o impossível ali e fala Pai, que ele fez a vontade do Pai. Né? Então Deus, como um homem sobrenatural, a divindade que poderia curar, transformar e libertar Jesus ali, e o Pai, que mesmo que doa, né, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Você que tem um pai, né, você que já passou por essa experiência de o pai falar, não faz isso, e você querer fazer, mas você não faz por obediência a um pai. Né? Jesus, ele passou por isso. Ele não queria, porque ele sabia que ele ia ficar sem o Pai, sem a presença de Deus. Ele pediu até para passar esse cálice, né? Mas que seja feita a vontade do Pai, a vontade de Deus. É legal a gente saber isso, né? Estudar isso, que isso vem trazendo mais conhecimento. Aí vem o sepultamento de Jesus, no versículo 38. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Muitos discípulos de Jesus tinham medo de se pronunciar discípulo de Jesus por causa dos judeus, por causa dessa doutrina. Então, era capaz de você morrer ali. Então, não só ele, como Nicodemas também era discípulo de Jesus, mas tinha medo disso, né? Versículo 39. No versículo 39, ele estava acompanhado de Nicodemas, aquele que antes tinha visto Jesus à noite. Nicodemas levou cerca de 34 quilos de uma mirra, de uma mistura de mirra e aloés. Aqui você vê, então, José de Arimateia e Nicodemas, discípulos de Jesus, porém eles eram secretamente. Quantos discípulos de Jesus existe hoje e é secreto? Eles tinham medo, né, de falar isso por causa dos judeus que poderiam matar ele, né? Eles poderiam ser expulsos nas sinagogas até e perder o status ali. Eles não tinham o Espírito Santo. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram o espírito de ousadia e falar, cara, eu sirvo a Jesus. Está na hora de nós começarmos a servir Jesus verdadeiramente, renunciando todas as nossas vontades, todos os nossos desejos. Quando isso acontecer, você vai ver que você vai largar namoro, que Jesus não aprova. Você vai ver que você vai começar a pregar o evangelho, vai começar a falar mais de Jesus, suas atitudes vão mudar, né? O seu caráter vai ser um caráter de Cristo, então você vai parar de mentir, você vai começar a perdoar, né? Você vai ver aquela pessoa, você pode até lembrar do passado, do que ela fez para você, mas dentro do seu coração vai estar em paz, você vai estar tranquilo, entendeu? Então você liberou perdão para aquelas pessoas que muitas vezes te feriram. Então você vai sentir isso, você vai ver a diferença. Então o verdadeiro cristão é isso, é aqueles que seguem a vontade de Deus, que obedecem, que querem ser igual a Cristo, que tem uma mente transformada. Você começa a fazer a vontade de Deus quando você permite que Jesus mude e transforme a sua mente, que você tenha uma mente renovada. Somente assim podemos viver um novo homem, uma vida em Cristo, né? Gálatas 5:2, Gálatas 2:20, né? Gálatas 2:20, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí começamos a viver verdadeiramente a vida cristã. No versículo 40, tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, como com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos e sepultamento. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro, capítulo 11 de João, que ele pediu para Lázaro sair, Lázaro saiu que nem uma múmia ali? Então foi isso que fizeram ali, envolveram ele, porém com faixas de linhos, né? E especiarias, e ali eles estavam colocando Jesus dentro do sepulcro. Aí no 41, no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. No versículo 42. Pode ser
Vou ler aqui. Por ser o dia de preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Para não ter nenhum problema com o dia, né? Para não ter problema com a preparação e a cerimônia e tudo mais, porque Jesus ia ser colocado ali, eles iam passar o sábado sem tocar no sepulcro, sem mexer nele, somente no domingo, no outro dia, eles iam lá. Aí no domingo começa aí a ressurreição, que é no capítulo 20, né? Maria Madalena vai visitar o túmulo e encontra o túmulo aberto. Jesus ali não está mais entre os mortos, mas está entre os vivos, os anjos aparecem, enfim. Aí começa aquela alegria, né? Que Jesus viveu, Jesus ressuscitou, né? Jesus agora não está morto, mas sim vive. É assim que Jesus tem que estar na nossa vida. Jesus vive e Ele quer fazer de mim e você, né, de mim e de vocês, né, filhos de Deus, cordeiros do Senhor. Ele quer que você viva a promessa do Senhor. Tanta dores passou, você viu? A gente até chorou junto, né? A humilhação que Jesus passou, os açoites, ele sendo crucificado no lugar de um bandido, no lugar de Barrabás. A cruz era maior, tiveram que destroncar os troncos de Jesus, tirar ele de lá, né? Colocar ele, bater os pregos nas mãos, nos pés. Era algo que, né, que a gente sente essa dor. E eu não suportaria isso, né? Eu sentiria raiva, eu olharia para aquele povo falando, cara, eu fiz tanta coisa, por que vocês estão fazendo isso? Né? E nós, como seres humanos, iria pensar dessa forma. Mas Jesus, mesmo sendo humano, ele não tinha uma mente humana, ele tinha uma mente divina, né? Ele era diferenciado porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. A doutrina dele não era da terra, a doutrina dele era do céu, e ele foi ensinado, teve Deus como o professor, como mentor dele, o Pai como mentor, né? E que nós viemos seguir Jesus e ter ele como exemplo. E se você tem um fã, que você venha ter esse novo fã agora, né? Esse novo mentor, Jesus Cristo, na sua vida, e que você venha ser cheio da presença dele, né? Que Deus venha te conduzir a tudo que você fizer. Que essas palavras, que esses versículos venham como alimento para você e para mim, como semente, e que essa semente venha frutificar dentro de você. Que você consiga passar por todos esses obstáculos, todas essas dificuldades. Se você está sendo injustiçado dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, que você venha olhar para Cristo. Ele sofreu tudo isso, ele suportou tudo isso. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos conseguir passar por tudo isso também, porque Cristo vive em nós, Cristo vive em você. E eu creio em nome de Jesus que grande será o seu testemunho. Através desse sofrimento, dessas dificuldades, a vitória é grande e você vai contar esse testemunho aí para sua igreja, vai contar esse testemunho para nós. A vitória é sua e em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus derrame paz, entendimento, sabedoria, que você venha viver esse evangelho, esse verdadeiro evangelho. Você venha renunciar tudo por amor a Ele. Que Deus te guarde, te guie, te fortaleça aí. Em nome de Jesus. Amém? Paizinho querido, eu oro para que essas pessoas que assistiram esse vídeo, que assistiram, Senhor Deus amado, até o final, venha ser cheio da sua paz. E Pai, que o Senhor venha conduzir ela pelo caminho, Senhor, da sua vontade. Que eles venham, Paizinho querido, contar esse testemunho da sua vitória. O Senhor fortaleceu elas. Que o Senhor, Paizinho querido, estava na frente, estava fazendo tudo, estava guerreando por ela e ela suportou graças à sua presença, graças a que Jesus fez e graças ao Espírito Santo que habita nela. Que o Senhor venha conduzir, Pai. Senhor, Pai, derrama paz, derrama tranquilidade, acalma esse coração. Que o Senhor venha acalmar todas as coisas dentro dessa pessoa, Pai. Que o Senhor venha resgatar os sonhos e o Senhor venha transformar esses sonhos em realidade.
e que o seu nome seja glorificado através dessa pessoa, dessa família. Une, Pai, as famílias, restaura os casamentos, tira esses filhos das drogas, tira esse filho, Senhor Deus amado, dessa depressão, essa mulher dessa angústia, dessa depressão. Que o Senhor venha derramar alegria, que o Senhor seja a motivação para eles, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Esperamos vocês aí no nosso próximo devocional. Vamos falar da ressurreição de Cristo, capítulo 20. Eu creio que vai ser algo sobrenatural. Deus abençoe você, fique com Deus. A paz de Cristo aí. Pressão dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui!